Carol, e eu e o doutor Ivaldo tivemos presente no lançamento desses dois livros. É uma pessoa que tem muita carga, né, hoje, um título que realmente faz jus ao DR, que a gente chama de doutor. É uma pessoa que já causou vários títulos e hoje merece essa atenção da casa, por ser uma pessoa de muita garra e que tem uma determinação e é um colhedor de almas perdidas, né? Evangélico também. Então terá 20 minutos para discorrer sobre a sua história e sobre os seus livros. Bom dia a todos. Bom dia aqui aos nossos ilustríssimos vereadores, né, aqui da Câmara do município de Calcaia. Quero agradecer primeiramente a Deus por aquilo que eu tenho feito na minha vida e agradecer aqui a mesa diretora, né, a mesa presidente dessa Câmara, ao vereador Lute e ao vereador doutor Ivaldo, por estar presente lá no dia do lançamento dos meus dois livros, História e Geografia do Ceará e Filosofia da Religião, uma perspectiva histórica cristã. Alguém já tinha o objetivo, há 4 anos de pesquisa, lançar apenas um livro. E no decorrer do preparamento do último livro de Filosofia da Religião, eu já tinha um trabalho preparado para o ensino médio, que era uma apostila de História e Geografia do Ceará, e fazendo levantamento e pesquisando materiais, eu observei que o ensino médio e os cursinhos preparatórios para concursos públicos do nosso estado não tem material de geografia. Eles têm material de história, mas material de geografia eles não têm. Então, devido a essa carência, essa necessidade, junto com alguns professores da Universidade Federal do Estado do Ceará, do Departamento de Geografia, eu fiz uma apanhada e acabei formulando esse livro de História e Geografia do Ceará. Esses dois livros são trabalhos de pesquisas pessoais. Tive o prazer de conversar com o doutor, vou dizer pós-doutor, doutor Evanildo Cortes, do Departamento de Mestrado de Filosofia da UFC, onde ele teve observando material e elogiando o meu trabalho. Porque quando se falando de filosofia da religião, ou falando de filosofia, tem sempre a ideia nas escolas, uma matéria complicada, tem sempre a ideia nas escolas de que a filosofia ela realmente começa na Grécia. Mas quando nos debruçamos a pesquisar, a fazer coleta de material, passamos a observar que a filosofia já existia há 5.000 anos antes de Cristo. E essa história ocidental inventada pela escola francesa, conhecida como as escolas dos anais, traz para nós uma filosofia, somente a filosofia grega. Incrível que pareça, o mesmo conceito da filosofia oriental é o conceito da filosofia de Israel. Porque o povo de Israel ele tem uma cultura bem interessante, que o próprio Deus, ao falar o povo através do livro de Deuteronômio, ele chama o povo a ensinar seus pés, a ensinar a volta da mesa. E os paginastes da filosofia de Confúcio, antes mesmo de Confúcio, antes mesmo de Buda, eles ensinavam os seus discípulos a sentar aos seus pés. O próprio Paulo, o grande apóstolo, que a qual foi o maior pregador de todo o Império Romano Antigo, que durante a sua trajetória de 35 anos de missão que ele fez, a qual ele chega até a região da Espanha, ele se depara com muitos desses conceitos, ele reivindica essa forma de aprendizado, de que deve aprender aos pés do seu grande tutor, seu grande mestre, conhecido como Gamaliel. Na realidade, Paulo, você já viu de Benjamim, a tribo mais jovem do povo de Israel, ele é um dos 12 discípulos mais conceituados. Mas Paulo toma uma direção totalmente oposta daquilo que era o conceitualizado. A filosofia da religião, ela não fere de maneira nenhuma os nossos princípios cristãos ortodoxos. Pelo contrário, a filosofia da religião ela nos ensina, através da experiência do pessoal, do cotidiano, através do comportamento antropológico do homem, que o homem ensina a busca da existência de um Deus, ele começa a se debruçar e aceitar essa existência de um Deus único. Porque no meu filosófico nós não chamamos de Deus, porque Deus no meu filosófico, na Idade Média, a palavra Deus é a palavra que tinha o próprio D com letra minúscula.
ele traz o conceito de um Deus, de um ser superior, ele traz o conceito segundo contínuo na finalzinho da Idade Antiga, um Deus uno. Então, observando os escritos do apóstolo Paulo e a própria atitude do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que ele não foge desses conceitos. Muitas vezes, deparando com um escrito de conceitos éticos e morais filosóficos, que nós descartamos e interpretamos como questões muitas vezes espirituais, que há um conceito de ensino. Quando se coloca duas semelhanças entre Jesus e Sócrates, nós vemos essa aproximação do conceito de ensino. Sócrates não fazia distinção de classe social. Sócrates ensinava ao rico, à classe média, ao pobre e ao escravo. O prazer de Sócrates é que ele desenvolveu essa capacidade intelectual em todos os seres humanos. E para a gente observar bem que quando ele vai ensinar a classe, vamos dizer, as classes inferiores, a classe menos privilegiada, Sócrates torna-se acusado. No livro a qual eu tenho debruçado a pesquisar, eu venho trazer todas essas questões como mitológicas, como questões mentirosas, e dizer que Sócrates foi acusado de muitas vezes contaminar o pensamento da juventude. Na verdade não foi. Sócrates teve um problema com um dos conhecidos 30 tiranos que tomaram o poder na cidade de Atenas, conhecido como Crítias. Crítias era tio de Platão, e o próprio discípulo de Sócrates, que era Platão, foi o que entregou Sócrates, e depois, para fazer uma apologia, para não dizer que ele foi o acusador, ele escreve uma apologia, e no livro A República ele vai tratar do que vamos chamar de mundo das ideias, do mito da caverna. É o que muitas vezes está acontecendo, vemos hoje no nosso meio. Aristóteles, ao escrever, ele diz: conhecer é poder. Quem tem conhecimento tem poder, porque ele influencia as massas. Ele consegue manipular as massas. Ele trabalha com a questão do necessitado. A questão da acusação do próprio Messias, do próprio Jesus, a gente começa a observar que até a prisão dele é uma questão ilegal. Porque Roma tinha que dar autorização para a prisão dele. Então todo o processo da incriminação de Sócrates como do próprio Jesus foi tudo legal. Todos os processos foram legais. Então a filosofia da religião ela começa a tratar desse conceito do conhecimento e despertar a humanidade para os erros arbitrários que foram cometidos durante os tempos atrás, para evitarmos que esses erros sejam cometidos no tempo de hoje. O nosso saudoso historiador Raimundo Girão, que foi prefeito de Fortaleza, ele escreve no seu livro Pequena História do Ceará, ele traz bem claro esse conceito de dizer: quando o povo esquece a sua história, está defasado a repetir o mesmo erro. Quando o povo esquece, por termos a memória curta, nós vamos repetir os mesmos erros do passado. Então, o livro de filosofia da religião que eu tenho apresentado, que realmente o tempo vai discorrer um livro de 495 páginas, se torna um pouco resumido, e discorrer sobre o livro de História e Geografia do Ceará, que no total de 380 páginas, também torna-se um pouco, vamos dizer assim, um tempo muito curto. Mas trazendo um pouco sobre a história do nosso estado, uma coisa que me impressiona é o próprio processo de colonização do nosso município de Calcaia. O município de Calcaia ele foi colonizado por padres jesuítas sob o auxílio de uma tribo dos Canidés, e quem habitava aqui não era a tribo dos Calcaia, era a tribo dos Canidés, porque no processo de aldeamento implantado pelo jesuíta ao chegar no nosso estado, ele fazia o despatriamento. Pegava índios de uma determinada localidade e colocava em outra localidade. E nesse processo, ele pegava a tribo dos Canidé que habitava este local e colocaram para a região de Canidé, e pegaram os Calcaia que habitavam aquela região e colocaram para cá. Isso sob a influência de um grande líder conhecido como Amanari. Nós observamos que grandes nomes da história, pessoas que são esquecidas, em alguns momentos nós colocamos como nome de alguns patrimônios públicos. Então o chefe dos indígenas, sob a direção desse padre jesuíta, foi que ajudou nesse processo de colonização do nosso município. O município de Calcaia levou aproximadamente quase 100 anos para ser reconhecido como município. Por quê? Porque processos eram aprovados, depois eram desaprovados pela própria situação, até pelo simples fato de que o nosso estado era submisso ao estado de Pernambuco. Até recentemente, a nossa própria região militar, foi militar durante 2 anos, e foi capaz do grupo de artilharia de campanha, que ficava ali próximo a 13 de maio, hoje está em Manaus, mostrava através da sua história militar que a nossa região aqui do Nordeste era submissa ainda, a nossa região aqui do Estado de Ceará era submissa a Pernambuco. Há tão pouco período foi
nós conseguimos essa independência na nossa região de Pernambuco. Outro caso também é o próprio questão do Tribunal de Justiça, que também ainda se torna algumas coisas para ser discutida ainda em Pernambuco. Mas esse não é o caso. A grande questão é que esse livro ele vem ser como exponencial. Ele é prefaciado por uma mestranda em Geografia da Universidade do Estado do Ceará, a professora Glauciana Teres. É feita a apresentação pelo professor Maurício Cunha, que é professor de Direito Constitucional, trabalha no Colégio 21 de Abril, já escreveu vários livros também na área do Direito Constitucional, e ele faz a apresentação desse trabalho. Na realidade, desde o dia 5 de novembro, eu tenho lançado um desafio como evangélico pertencente à Igreja Apostólica da Restauração. Estou aqui em nome da Igreja Apostólica da Restauração também. Nós estamos com um projeto de publicar esses dois materiais, dois livros, nos 184 municípios do nosso estado cearense. Em cada escola pública de ensino médio, o meu alvo é que cada palestra que eu puder sobre a história e geografia do Ceará, eu faça a doação de um livro. Então, no total, serão 184 livros doados. E o livro de filosofia da religião, eu quero atingir aproximadamente 1000 igrejas evangélicas em todo o nosso estado. Também, essas 1000 igrejas evangélicas, o meu alvo é que seja doado. A cada instituição dessa seja sorteado, para não haver aquela questão do apadrinhamento, de ter um certo carisma para algumas pessoas, mas será sorteado em cada uma dessas igrejas. Então, meu alvo, que será esse projeto de duração de 2 anos, que será de atingir os 184 municípios. Então, a gente sabe que um projeto nessa dimensão, que eu tenho como à frente para o meu evangélico, um projeto conhecido como conclamação do povo cearense, a trazer esse povo aos verdadeiros sentimentos da igreja primitiva, não trazer dentro de uma visão fechada, mas uma visão mais aberta, como era a igreja no início dos apóstolos, a chamar a esse senso do social, porque ao visitar várias favelas aqui no município de Calcaia, eu tenho observado a necessidade, não somente a necessidade do social, mas também a necessidade do espiritual. A necessidade de um ombro amigo, de uma mão sobre aqueles que estão agora, neste momento. Muitas pessoas, até mesmo ali no conjunto metropolitano, próximo a onde eu resido, conheço porque fiz um projeto social de esporte com as crianças da Igreja Batista lá, e observava que às vezes muitas crianças iam para aquele projeto pela necessidade do lanche que era oferecido gratuitamente, porque na sua casa não tinha nada o que comer. E muitas vezes nós, que somos responsáveis por determinados grupos, não somente religiosos, mas sociais, estamos esquecendo que a sombra da nossa casa, como diz aquela mulher quando chegou até Jesus e pediu que ele liberasse uma unção de cura sobre o seu filho, sobre a sua filha, e Jesus, ao falar com ela deixa uma coisa bem clara. Ele diz: não é justo dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E aquela mulher, sentindo comovida, ela reivindica uma coisa que era muito comum, chamado desprezo social pelas classes inferiores, principalmente pelos samaritanos naquela época. Quantos samaritanos nós temos aí sofrendo, precisando de nossos apoios hoje? Então ela diz assim: até das migalhas que caem da mesa, come os cachorrinhos. Ela dizia que os judeus não permitiam que o povo entrasse no templo, principalmente os samaritanos, porque eram muito individualistas. Então ela está reivindicando, porque nós ficamos atrás das portas do templo tentando ouvir um pouco a palavra da Torá, e eles não liberam para nós, mas as migalhas que nós escutamos ficamos satisfeitos. Talvez essas migalhas hoje sejam um pouco que nós temos feito por aqueles que estão necessitando. Durante o lançamento desses 2 livros, quero também aqui estar presente aqui para cá, esteve presente também lá no evento, né? Então, durante o lançamento desses 2 livros, nós vamos arrecadar 200 kg de alimento para abençoar uma instituição filantrópica que se encontra na Lagoa do Banana, ali no Ciclos dele de Jesus. Está sob a direção da irmã Sheila, que ela não tem se negado a abrir as portas toda vez que eu preciso levar uma pessoa que tem problemas com alcoolismo, com droga, e ela nunca me cobrou nada. Então isso me comoveu bastante, não somente a minha pessoa como professor Ivanildo, mas também a pessoa da instituição a qual eu faço parte, a fazer essa arrecadação para estar todos os meses lá no mínimo uma cesta básica, porque muitas pessoas que estão lá não têm condição de se manter. Então essa é a questão social do nosso município. Nós temos aproximadamente quase 35 instituições evangélicas trabalhando com pessoas que muitas vezes estão diminuindo a despesa do nosso estado ao gastar o dinheiro na saúde pública e cuidar pessoas que têm problema com o alcoolismo
abastecido com droga. Essas pessoas estão tirando esses seres que estão com essa dificuldade e também não vão gerar despesa para o Estado, ao ponto de cometer determinados delitos, a se encontrar e tomar o tempo de determinados policiais para ir às suas residências devido a confusões. Então, se a gente observar no âmbito geral, o trabalho de uma clínica social, de uma clínica que trabalha com essas pessoas, ela não só vê a questão da saúde, mas vê a questão também do social. Outro fato interessante que eu trago neste livro, de História do Ceará, de Geografia do Ceará, é a questão da própria história dos movimentos religiosos. Trago aqui também sobre a própria história do segundo polo industrial. Para quem não sabe, o segundo polo industrial foi criado em 1974 pelo governador da época, César Valles, e esse segundo polo industrial seria no município, seria no distrito de Capuã. Se nós observarmos aqui nessa região, as pessoas mais antigas, nós encontramos uma grande quantidade de galpões abandonados, que seria uma proposta do governo federal, em acordo com o governo norte-americano, influenciado pelas Nações Unidas, para o desenvolvimento industrial do nosso país, para não aceitar o sistema socialista principalmente no nosso estado. É interessante que, a ser lançado esse projeto, foram começar a criar os chamados conjuntos habitacionais. Então nós vamos ter o conjunto Nova Metrópole, nós vamos ter o conjunto Aratuí, o Canapuá, o Parque Aldira. Todos esses conjuntos seriam conhecidos como chamadas cidades dormitórias, que seriam as cidades em que as pessoas que iam trabalhar no polo industrial, segundo polo industrial do nosso estado, e eles iam para esses conjuntos habitacionais. Na realidade, esse polo industrial não aconteceu, e como prerrogativa do nosso governo, há 10 anos atrás, ele traz esse segundo polo industrial para a região ali do Guatira. O desenvolvimento industrial do nosso município, segundo o que eu já pesquisei, tenho colocado no meu livro sobre esse desenvolvimento do polo industrial, gerando emprego e renda para a população carente, tem contribuído bastante. Mas há um fator social, que em torno do polo industrial do Parque Aldira, nós podemos observar que está crescendo grande conglomerado de pessoas que não têm casas, estão construindo casas em condições subhumanas, sem nenhum planejamento dos governos municipais, sem nenhum planejamento social, sem nenhuma infraestrutura, que muitas vezes quem acaba se apossando e colocando determinada lei de controle da população são aqueles moradores mais antigos. Então é preciso nós abordarmos essa realidade social. Então o meu trabalho, acima de tudo, não é somente em promover as coisas que eu escrevi, mas é também promover social, porque também eu sou sociólogo e tenho procurado desenvolver esse trabalho, a começar pelo município de Calcaia. E durante esse mês de maio e o mês de junho, eu pretendo visitar todas as localidades do município de Calcaia, visitando as escolas de ensino médio, para divulgar esse trabalho. Realmente, as casas do trabalho nessa envergadura e nessa dimensão, a gente precisa de apoio. E nada mais que um trabalho social, solicitamos o apoio dos nossos órgãos governamentais. Então, eu fico aos agradecimentos, mais uma vez, aos presentes aqui na Câmara dos Vereadores, aos nossos amigos que estão na tribuna, e esses livros, óbvios, estarão à venda no mercado, que isso aqui foram protótipos, somente para o lançamento. Eu agradeço a oportunidade. Quero parabenizar pelo seu trabalho, né? E também quero dizer que, com certeza, né, os vereadores estão de braços abertos aquilo que o povo estiver dentro da possibilidade de cada um, né? Nos aqui e ajudar, com certeza. Nós aqui somos finalmente, que é a raiz da coisa. Quero parabenizar a você por esse trabalho para fazer a comunidade na qual eu represento. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer receber você nessa manhã, que é o caso do povo. Eu estive lá também no lançamento do seu livro. Você não lembra? Fui lá na quadra do William Cartes, né? O nosso amigo Batista, né? Grande amigo. E eu achei muito interessante. Eu vim lá, por lá você ter mais tempo, fazer uma explanação bem maior. E deu para a gente entender bem realmente o conteúdo, né?
o direcionamento desses dois livros aqui, de filosofia da religião e de história da geografia do Ceará, que é um livro interessante também. Você pode até retratar em poucas palavras aí, mas isso aí já deu aquele sentido de curiosidade. A gente sabe mais ainda sobre a nossa terra, sobre a nossa calcária, né? Isso é muito importante, tem esses dados também. E você também tocou um fato que eu sempre dito nessa casa, a questão do trabalho das entidades evangélicas aqui do município de Calcaia e em todo o estado do Ceará, né? E às vezes onde o poder público não chega, a igreja está fazendo seu papel, você que era católico, você era evangélico, estão ali trabalhando com os idosos, estão trabalhando com as crianças, estão trabalhando com os jovens, que é o ponto hoje, principal hoje desse trabalho em relação à questão das drogas, né? O avanço das drogas realmente contra a nossa juventude, e a igreja tem feito um trabalho tanto de impedir que o jovem tenha acesso a esse grande mal, como também de resgatar ele para a sua família, para a sociedade. Isso é muito importante. Você dá de parabéns por esses dois livros, está de parabéns também por estar envolvido nesse trabalho junto com a juventude, junto com a igreja. E eu quero dizer a você que Deus vai dar muita força nessa caminhada, sempre não é fácil, mas a gente vê que você é um rapaz de bem, uma pessoa humilde, uma humildade realmente conquista as pessoas, que você possa, nessa caminhada ainda, possa escrever muitos livros, né? Ajudar a educação do nosso município através dessas informações e possa também continuar seu trabalho com os seus amigos, com a igreja municipal. Parabéns. Muito obrigado. Muitas pessoas, então a gente convidados de novo e pelo projeto, né, de aprovação da Marcha para Jesus, né, para agradecer o Senhor, o projeto de uma pessoa, né, mas claro, também os demais vereadores que votaram no projeto, e quero deixar assim uma coisa bem interessante, né, que haja uma fiscalização, né, porque eu vejo assim que nós acima de tudo trabalhamos com dinheiro público e nós temos que ter uma responsabilidade para que ele mais à frente ele possa se não tirar dessa imagem negativa que a gente vê devido aos escândalos do evangelho é tão grande que tudo se torna uma coisa suspeita. Por isso que ao promover o lançamento dos dois livros, né, com tudo registrado, os vereadores estiveram presentes, as demais pessoas puderam observar que o trabalho foi sério. Outro quero agradecer também a presença também do Israel, o jovem escritor, que está escrevendo o livro de autoajuda. Então nós podemos observar que no nosso município existem vários escritores. Eu tenho dois ex-alunos, um presidente de poesia, eu trabalho no colégio de Sá, e também o Israel ali, né, que está arrumador ali também, ele está escrevendo um livro de autoajuda. Então, somando mais escritores aqui no nosso município, para uma forma de alavancar nossa cultura e incentivar essa juventude a se debruçar essa leitura. Porque, como diz Aristóteles, conhecer é poder. Eu quero agradecer. Tá ok. Maneiro, muito obrigado. As considerações finais. 2 minutos para fazer suas considerações finais aí. Eu quero agradecer a todas as pessoas que incentivaram o lançamento dos dois livros. Quero também agradecer que eu sei que a Câmara dos Vereadores aqui de Calcaia vão também entrar pelo apoio desse projeto. Esse projeto não se torna do professor Ivanildo, mas se torna um projeto liderado pelo calcaiense. Realmente eu poderia passar o tempo local, mas a questão de residência fixada aqui no município de Calcaia fez com que eu quisesse participar da residência mais de 20 anos. Então isso me fez um grande prazer. E também eu poderia, com muitos editores, conversar comigo, a própria editora moderna, a Libéria e a Sarai participou também, entraram com apoio financeiro no lançamento dos livros. Eles queriam fazer em Fortaleza, eles estão fazendo no município de Calcaia, porque fica centralizado. E o meu alvo é que Calcaia venha despertar para a questão cultural, que aqui nós temos grandes jovens, grandes pessoas de potenciais, que muitas vezes vão buscar ajuda fora, mas é hora de nós voltarmos e mostrar que Calcaia está crescendo, está se desenvolvendo. E tenha a todos vocês um bom dia e obrigado. Ok, bom dia. Eu queria utilizar o grande expediente.
né?